Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje continuamos aqui com o estudo da Palavra do Senhor. Para quem não conhece, nosso projeto é ler a Bíblia toda em um ano e todos os dias a gente lê alguns capítulos ali da Bíblia. Atualmente a gente está separando em Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e assim que for finalizando a gente vai avançando na leitura. Então, para quem não me conhece também, meu nome é Fabiano Mendes, sou estudante de teologia. Finalizo agora no meio do ano. E a ideia aqui, além desse estudo, a gente gravar outros vídeos sobre algumas outras reflexões. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar aqui Gênesis 33, 34 e 35. Então, antes de orarmos, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por tudo. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para interpretar da melhor maneira a Tua palavra e que possamos aplicar no dia a dia. Assim te oro e te agradeço em Jesus, amém. Então vamos lá. Gênesis 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, e Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximasse do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance e mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde vieram. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, e por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à da cidade. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ele levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, filha de Lia, dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra, viu a Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, assim humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem. Isso já em Gênesis 34. E falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: Consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado,
Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito, se iraram, pois Siquém praticava desatina em Israel, violentando a filha de Jacó, o que isso não devia fazer. Disse-lhes Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas, habitarei conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me perdides. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos tornei como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e sermos um só povo. Se porém não ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém seu filho. Não tardou o jovem fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém seu filho à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres seus filhos e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-os um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, com eles serão circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Concitamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. Todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também o fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e a saíram. Sobreviveram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Levaram dele os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativo e pilaram tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reunir-se contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Gênesis 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te sob a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias na presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os com quem ali estava: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e argolhas que lhe prendiam nas oleiras, e Jacó os escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiam os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo com ele estava, e edificou ali um altar, e o lugar chamou de El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a
mãe de Rebeca, e foi sepultado ao pé de Betel, debaixo do cavalo que se chama Lombacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que te dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou de Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou sua tenda além da torre de Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai Israel, o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Asa, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Deu Jacó a Isaac seu pai, a Manré, a Kiriat-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Foram os dias de Isaac 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, esse aí a gente leu Gênesis 33, 34, 35. E aí vamos ler Mateus, agora vamos pro Novo Testamento agora. Vamos ler 14, Mateus 14, Novo Testamento. A morte de João Batista. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviu: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operaram forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere, por causa de Herodes, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temeu o povo, porque tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa determinou que lhe dessem. E deu ordens e decapitou João no cárcere. Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-os as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois as multidões para aqui, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães
Os pães deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E às despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, tendo medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, entendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genazaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhes rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram salvos. Oh, glória! Vamos ler Salmos 14, dando continuidade aos estudos. Diz ao insensato no seu coração: não há Deus, corrompe-se e pratica uma abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem estenda, se há quem busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem dos obreiros da iniquidade, que devoram meu povo com quem come o pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Para finalizar, a gente vai ler Provérbios 14. Provérbios 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o perseveram. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem sensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a astúcia dos insensatos é enganosa. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria a tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se
e dar-se por seguro. O que presta se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a astúcia, mas os prudentes se coroam do conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erra os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza coroa, mas a astúcia dos insensatos não passa de estutícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os lastros da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessário. Pela sua malícia é derribado e o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a honra. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza a favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Só agradecer por tantos ensinamentos que lemos a palavra nesse momento. E agora a gente vai dar seguimento aqui falando sobre o fechamento de tudo que a gente leu, e para que a gente possa refletir e praticar e aplicar, né, diariamente em nossas vidas. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Em Gênesis a gente começou a ler o capítulo 33 e foi até o 35, né? Então, em Gênesis 33 a gente vê o encontro de Jacó com Esaú, onde ele se reencontra após muitos anos de separação, e Jacó teme a reação de Esaú, mas o encontro é pacífico, com ambos se reconciliando, né? Jacó oferece presença a Esaú, que inicialmente recusa, mas depois ele aceita. E quais ensinamentos a gente entende aqui, né? Sobre o perdão, né? A reunião de Jacó e Esaú destaca a importância do perdão e da reconciliação após conflitos familiares. Jacó também mostra humildade ao se curvar diante de Esaú e a generosidade, né? E oferecer presentes. Em Gênesis 34 tem o incidente em Siquém, né? Onde a Diná, filha de Jacó, é desonrada por Siquém e o filho do príncipe da terra. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, viram o ocorrido, matando os homens de Siquém e saqueando a cidade. Quais ensinamentos a gente tem sobre Gênesis 34? O capítulo levanta questões sobre a justiça e vingança, mostrando as consequências de ações impulsivas e violentas. Embora a resposta dos irmãos de Diná seja extrema, reflete a importância de proteger a honra e a segurança familiar. Em Gênesis 35, onde fala sobre o retorno de Betel e a morte de Raquel, Deus ordena que Jacó retorne a Betel e construa um altar, e Jacó purifica sua casa dos deuses estrangeiros, ou seja, manda retirar todos os deuses. E a caminho, Raquel morre ao dar a luz a Benjamim. E Isaac também morre e é sepultado por seus filhos. E o retorno a Betel ele significa uma renovação espiritual e o compromisso com Deus, porque Deus pede para que ele retorne. E
E a morte de Raquel e Isaac destaca a continuidade da vida e o cumprimento das promessas de Deus através das gerações. Em Mateus 14 a gente vê continua a acompanhar os milagres e as provações de Jesus, já no Novo Testamento. Então o capítulo relata a morte de João Batista, a alimentação dos 5.000, onde ele tinha só apenas alguns pães e alguns peixes, e ele transforma isso. Todos os 5.000 comem e ainda sobra o que? 12 cestos. Né? E ainda também fala sobre Jesus andando sobre as águas. E também inclui a cura de muitos em Genezaré. Quais ensinamentos a gente tem também em Mateus 14? Pedro andando sobre as águas, depois afundando, ilustra a importância de manter o foco em Jesus para superar as dúvidas e as incertezas. Então, quando a gente perde o foco de Jesus, a gente pode cair. Então, a compaixão e a provisão, principalmente a provisão. Às vezes a gente acha que Deus não vai prover, né? Mas a multiplicação dos pães mostra a compaixão de Jesus e sua capacidade de suprir as necessidades físicas e também espirituais. E em Salmos 14, a gente vê que esse salmo ele destaca a corrupção e a insensatez que negam a Deus, contrastando com a justiça e proteção divinas para os justos. Então o salmo enfatiza que negar a Deus leva à corrupção e à destruição moral. Apesar da prevalência do mal, o salmista confia na eventual justiça e salvação de Deus. E para finalizar, em Provérbios 14, a gente vê a sabedoria da vida diária. Então ele oferece uma série de contrastes entre os sábios e os insensatos, destacando o impacto de suas escolhas. Então a sabedoria ela é vista como essencial para a vida diária, guiando decisões e ações. E o comportamento sábio leva a vida à prosperidade, enquanto a insensatez resulta em ruína. E qual reflexão a gente pode ter depois de tantos ensinamentos, de tanta palavra de Deus e interpretar e ler a palavra de Deus? É que a gente, sobre esses capítulos, a gente vê a importância da reconciliação, da renovação espiritual, de confiar em Deus em meus desafios, né? Sobre a sabedoria na prática na vida diária, a necessidade de manter o foco em Jesus, como Pedro não teve, né? E aí acabou afundando em Jesus. Conseguiu guiar ele, né? E a coragem e a fé são temas centrais que a gente tem que ter, né? Inspiram a responder ao amor e à provisão divina. Então vocês que ficaram assistindo até agora, coloca aí abaixo do vídeo no comentário. Responda essas perguntas. Como você pode aplicar a reconciliação e o perdão de Jacó e Esaú em suas próprias relações? De que maneira vocês podem demonstrar fé e coragem como Pedro ao enfrentar os desafios? E como a sabedoria de Provérbios 14 pode influenciar suas escolhas diárias? Então, agradeço imensamente que Jesus esteja com vocês e que eles possam guiar os seus caminhos e que a gente possa confiar em Jesus, focar em Jesus para superar nossos desafios e nossas dificuldades. Eu agradeço a todos vocês. Que Jesus esteja com vocês, com a família de vocês hoje e sempre. Grande abraço.